Na segunda entrevista da série Encontros, vamos trazer a conversa que tivemos com o presidente da Bombril, Marcos Scadelay. Ele, que é muito jovem, assumiu a empresa com um grande desafio. É sobre isso que ele fala e também ele conta que ele vai aumentar o faturamento e lançar novos produtos. Confira. Bom, eu fui convidado para integrar a Bombril em janeiro de 2010, tá? Vindo como diretor de marketing e pesquisa e desenvolvimento. Na época que eu entrei, num primeiro momento, eu fui realmente conversar com as consumidoras da Bombril para entender como a Bombril era realmente vista, para depois isso ser determinante para um novo planejamento estratégico de comunicação para a empresa, tá? E naquele momento, em 2010, era realmente um dos grandes momentos do próprio país em função da velocidade que a classe média vinha tendo, tá? No seu poder de compra. E na conversa com essa mulher... Que já era, na verdade, o que se percebia era aquele crescimento da classe média. É isso que você está falando, exatamente. Principalmente considerando esse perfil da nova classe média. Da nova classe média. E na conversa com essa mulher, nós fomos perceber, eu fui perceber que realmente assim, a Bombril é uma empresa extremamente adorada e amada pelos brasileiros, e principalmente para as mulheres mais velhas, né, mais maduras. E as mulheres mais jovens, que são essas mulheres, as impulsionadoras dessa classe média, elas conhecem, gostam de Bombril, mas não tinham uma presença fixa com a marca. Tá? Isso eu estou falando do portfólio como um todo, né? Bombril para ela é a esponja de aço, alguns outros produtos, mas não tinha esse conhecimento da amplitude. E também, por ser muito próximo de esponja de aço, ser sinônimo da esponja de aço, acabava tendo uma imagem envelhecida. Então, foi nesse momento que eu, como responsável pela área de marketing, tinha que tomar uma grande decisão. Ou a gente virava a chave de fato para iniciar um processo de rejuvenescimento, ou a gente continuaria tendo o sucesso que a Bombril tem, mas utilizando as mesmas armas que vinham sendo utilizadas. E aí foi onde eu tive todo o apoio do conselho, do presidente do conselho, de toda a equipe de diretoria da época, do presidente, para que a gente realmente virasse a chave. E essa virada de chave não era uma virada tão simples. Era uma virada que colocava em evidência uma atitude muito forte dessa mulher mais jovem da classe média brasileira, uma atitude que para o setor de higiene e limpeza nunca visto. E que atitude era essa? Era realmente reconhecer que essa mulher que está trazendo o movimento da classe média do país, ela já é uma mulher reconhecida, porque já está no mercado de trabalho, batalhando pelos seus direitos, né? Lógico, o seu nível de reconhecimento sempre tem que ser melhorado, mas para o setor de higiene e limpeza, o reconhecimento era colocar um desejo que ela tinha realmente na mente dela, que era chamar o homem para as atividades domésticas. E que até então, nenhuma empresa defendeu isso. E a Bombril se viu na condição de ter esse público mais jovem do lado dela, ela levantar essa bandeira e mostrar para o mercado que, olha, agora a mulher está no mercado de trabalho, nada mais justo que você, marmanjão. Vem lavar a louça, vem esfregar o chão, né? Vamos dividir todas as tarefas. Isso parece muito simples, parece muito bonito, na hora que a gente fala do desejo dessa mulher, mas quando você pensa em colocar essa atitude massificada no país, é muito complicado. Tanto é que a Bombril, no período que entrou com essa campanha, e é uma campanha justamente em colocar essa evidência, né, a mulher chamando o homem para a atividade doméstica, a decisão maior era afastar o Carlinhos Moreno, que até então, o garoto Bombril, que ia sendo um grande sucesso da empresa. Então, imagine, eu entrei na empresa, tinha que propor esse tipo de atitude, e é como colocar a cabeça na guilhotina. Se der certo, ótimo, todo mundo bate palma e te apoia. Agora, se der errado, né? E você está mexendo num ícone,
Mas o mexer no ícone nunca foi tirá-lo, era simplesmente afastá-lo estrategicamente para trazer esse público jovem, porque quando esse público jovem olhava o Carlinhos Moreno, já pensa na esponja de aço. Então ali naquele momento, para chamar o homem para a atividade doméstica, não ficaria nem legal o Carlinhos fazer isso, né? Por ele ser homem e por ele ter tido todos esses anos uma atitude com a família brasileira de nunca ser agressivo. E foi aí que a gente decidiu aproveitar pelo rejuvenescimento, através do rejuvenescimento, colocar comediantes que conseguissem trazer esse público jovem mais rápido para a marca. E aí surgiu a Monique Oz do CQC, a Dani Calabresa, que era da MTV, e a Marisa Hort, naquele momento, até pelo reconhecimento que ela tem de Rede Globo, seria importante para respaldar as mulheres mais velhas, mais maduras, dentro dessa nova estratégia. Então nós fomos com essa atitude. E foi um boom. Isso foi em 2011, mas esse trabalho, na verdade... Foi todo 2010, as pesquisas foram realizadas, e até o final de 2010, nós entramos em 2011 já com toda a campanha gravada. Então, no final de 2010, nós gravamos já todas as campanhas, deixamos prontas já com todo o respaldo de quem já tinha escutado, decidido como ação estratégica para 2011. Em 2011, quando a campanha entrou no ar, pela primeira vez, o CONAR teve reclamação de homem, nunca tinha tido no país. Foram mais de 400 reclamações para tirar a campanha do ar, e aí a gente percebeu o quanto a campanha era um sucesso. E parece que vocês tiveram até problema com o pastor, né? Sim, inclusive... Cada reclamação de um homem vinha um batalhão de mulheres em defesa da Bombril, e por isso que se tornou um grande sucesso. Tanto que foram mais de 28 milhões de comentários em redes sociais a favor da Bombril. 28 milhões a favor. 28 milhões de amor. Na briga contra esses homens que declaravam. E nessa época foi muito engraçado para você entender o teor de quanto é difícil você mudar uma atitude no país, ou cultural, um país totalmente machista. Que nós recebemos uma carta de um pastor muito forte, de um dos grandes estados brasileiros, e que ia denegrir a imagem da Bombril perante as famílias evangélicas da igreja dele, se a gente não reconhecesse que nós estávamos investindo na briga dos sexos. Incentivando. Né? Incentivando a briga dos sexos. E, de fato, a gente nunca incentivou. A gente, na verdade, o que nós colocamos em evidência é uma conversa que acontece com qualquer casal, mas que a mulher mais jovem tem vontade de pôr para fora isso, né? E por incrível que pareça, a gente fala, teve reclamação de homens, tem mulher que não gosta, tá? Tem mulher que realmente não gosta de ver o homem sendo colocado numa situação de serviços e afazeres determinados por um país machista como feminino. É o machismo feminino. Então, assim, existe. Até hoje, quando eu vou dar palestra e falar do assunto, sempre tem alguém que levanta a mão falando, mas precisava seguir assim? Por que não foi nos homens, então, uma campanha no homem, direto para o homem, mandando ele ir para o mercado fazer a compra? Falei, porque ali não é ganhar a compra do homem. A Bombril nunca fez a campanha falando, vamos fazer para o homem parar e perceber e ir lá comprar. Não. O que nós estamos pedindo é a ajuda dentro de casa. É que realmente a igualdade aconteça. E nada mais justo que uma empresa 100% nacional, que entende a cabeça dessa mulher brasileira, e sempre foi o braço direito dela, levantar essa bandeira. Então nós ajudamos não a Bombril, nós ajudamos o setor, né? Nós colocamos o homem em evidência para o setor, de quanto ele poderia ser participativo. Mas o poder de compra sempre foi da mulher e continua sendo da mulher. 90% das compras ainda no setor de limpeza é pesado ainda dentro da mulher, da decisão da mulher. Você já vê uma situação de rejuvenescimento hoje da linha perante a esse público feminino? A gente monitora mais isso, ligado. Tá? E como é que é isso? Daí? Então, a gente monitora. Quando nós iniciamos esse processo, a gente passou a trabalhar com informações da Kantar, que é um instituto que faz parte aí do grupo Ibope, para medir a penetração nesse público jovem. Sim. Tá? E a gente percebe, ano a ano, quanto isso vem evoluindo. Então a Bombril vem ganhando penetração sim no público jovem. E não só pela atitude, porque a Bombril também se colocou para o mercado como uma empresa de solução de limpeza. Então hoje a Bombril não é mais vista só como sinônimo da esponja de aço. Ela é uma empresa que tem um monte de produto de limpeza. As pessoas nem sabem falar quantas marcas tem, quantos produtos tem, mas sabem que a Bombril é uma empresa de solução de limpeza. Então hoje o nosso grande objetivo está sendo alcançado.
Pensou em limpeza para casa, pensou em Bombril. Nós temos produtos para tudo. Só não temos balde e vassoura. Certo. Hoje a Bombril, ela tem quantos itens na linha? Quase 500 itens. Quase 500 itens. E hoje nós estamos em 99,9% de todas as categorias do setor de higiene e limpeza. Nós não temos só balde e vassoura, que é o que a gente chama da linha de bazar, né? Uma linha que nós estamos ainda vendo o momento certo para entrar, que nós vamos entrar. Então hoje, um supermercadista, uma cliente pode ter 100% do seu processo de limpeza na sua casa sendo feito pela marca Bombril. Você hoje conseguiria descrever o perfil dessa consumidora Bombril? Conseguiria. Hoje, para a gente está muito claro. Nós investimos, o nosso target, o nosso direcionamento está nessa mulher mais jovem, de 25 a 40 anos, que trabalha fora, tá? Pode ter filho ou não tem filho, mas que ou ela ou a funcionária dela realmente tem um conhecimento do poder de um produto de limpeza. Tá? Então a gente investe nessa mulher, investe nesse conhecimento, tanto investe nesse conhecimento que nós somos a primeira empresa do país a colocar um projeto extremamente inovador, que é para incentivar cada vez mais a qualificação das pessoas que trabalham na limpeza. Ou seja, um público totalmente desmerecido no país, que são as domésticas. A gente levanta a bandeira, criamos uma universidade, que é a Casa Bombril, contratamos o Senac, desenvolvemos todos os cursos para graduar essa profissional, para se tornar cada vez melhor dentro do processo de limpeza. Então, quando a gente fala do público Bombril, independente da classe social, porque o nosso público é de A a Z, nós somos uma empresa extremamente democrática, nós temos Monbiju, que é uma marca mais elitizada, mas temos o próprio esponja de aço Bombril, que ela pega todas as famílias, né? Então o nosso foco é essa mulher mais jovem. Não significa que nós abandonamos as mulheres mais maduras. Jamais. É que essas mulheres maduras, elas estão acompanhando esse rejuvenescimento da Bombril, estão sendo beneficiadas com esse rejuvenescimento da Bombril, porque nós estamos trazendo soluções diferenciadas também para ela, mas nós sabemos que elas já têm a Bombril no coração muito mais marcado que esse público jovem. Tá? Se você tivesse que fazer uma avaliação desse seu perfil, desse seu portfólio de 500 produtos, quais seriam as marcas que você colocaria como campeãs de vendas? Nós temos a Bombril, ela é a líder, ou a segunda ou terceira marca da categoria, tá? Então nós somos líder absoluto em esponja de aço, com mais de 70% do mercado. Somos líder absoluto em desinfetantes, com as marcas Calipto, Pinho Bril e Lisoforme, que é conhecido como o maior poder de desinfecção do Brasil. Nós somos a segunda marca de detergente para louça, com Limpol. Somos a terceira marca de amaciante, com o Monbiju. Somos a primeira marca em saponáceo, com o Sapóleo Radium. Somos a segunda marca de alvejante sem cloro, com a marca Vantage. Estamos em busca do segundo lugar na linha de multiuso perfumado, com a marca Pratice. Ou seja, somos a terceira marca em inseticidas, com a marca Forte. Nós temos todo esse desenho. Tá. E assim, então, quer dizer, hoje é uma situação, eu queria que você colocasse assim, uma situação que se percebe em termos de crescimento da empresa, de vendas, desde que você iniciou, desde 2010, que me parece que foi o ano que foi, na verdade, o grande divisor de águas, quando se assumiu o grande compromisso de virar a mesa, de tornar, vamos arrumar a casa, começar a colocar a vida em ordem, né? Enfim. A Bombril, quando o seu Ronaldo voltou em 2006, que é o filho do fundador e retomou a empresa estava falida, tá? Ela faturava 700 e tantos milhões, ela estava com mais de 800 milhões de dívidas. 700 milhões? Ela faturava 700 milhões? 750 milhões. De reais, é isso? E tinha de dívida 800 milhões. Tá? 800 milhões, isso em 2006, 2006, né? Ou seja, ela estava praticamente quebrada, ela não tinha dinheiro para produzir, os clientes se uniram pela força da marca e da empresa e acabavam ajudando no processo de pagamento antecipado
para a Bombril comprar um insumo, poder produzir e mandar para eles. Então foi feita uma limpeza enorme, porque a gente fala de todos os problemas que acontecem no governo aí de roubo, tudo, mas a Bombril foi onde teve um dos roubos mais milionários do país. Foi mais de bilhão, né? Que foi tirado dessa empresa. Existe um levantamento que mostra isso? Na verdade não tem, tá? Isso porque tem vários processos de justiça, muita coisa. Isso eu posso te garantir, tanto com o Cranhote, tanto com a administração judicial, nós temos um todo aí de mais de bilhão. Dentro mais de 1 bilhão? Mais de 1 bilhão. Mas menos de 2, não? Como que é isso? Não, entre 1 bi e 2 é super grande, tá? Diz que para a gente isso nunca é materializado, né? Sim. Porque existem muitas coisas independentes, correções, é muito difícil a gente saber. Mas assim, foi um dos maiores roubos que já teve de empresa no país. Sim, e aí a gente fala, né? Por muito menos, você viu o que aconteceu na Sadia com o Perdigão. A Bombril, olha como a marca é tão forte que fez com que ela ressurgisse mesmo das cinzas. E o seu Ronaldo teve papel fundamental nisso, porque ele sabia disso, né? Ele foi o grande avalizador da... Foi, ele veio de corpo e alma, né? Para fazer o negócio, fazer a virada. Trouxe, na época, um grande amigo, que depois virou até presidente da empresa e era presidente até antes de eu assumir. E esse amigo não está mais. Ele é consultor hoje. Hoje ele é consultor. Presta serviço para a gente, mas ele não é mais o presidente. E ele é um braço direito meu. E, na verdade, o grande ponto é que pôs a casa em ordem e nas negociações de contratos, ou seja, brecar realmente tudo que vazava fora dos conformes. E fez com que a Bombril começasse a galgar. Só que, por causa de todo o problema, existia um problema muito maior, que era a credibilidade da empresa junto ao mercado e aos clientes. Então, como é que você, varejista, ia colocar a Bombril como estratégico nos seus planos se você não sabia nem o que ia acontecer com ela? Né? Entrava diretor, saía diretor, a Bombril acabava sendo aquela empresa de barganhar preço em esponja de aço e limpol, mas não se tinha uma estratégia colocada no mercado. O que eu fiz quando eu entrei... Isso foi até quando? Até a minha entrada. Isso foi de 2006 a 2010? Em 2006 a preocupação era salvar financeiramente, mas estrategicamente a empresa estava perdida, não estava com um rumo claro de como precisava caminhar, tá? Tinha muitas ideias que já aconteciam positivamente, mas não tinha concretamente um caminho. Um caminho onde todos estavam trilhando na mesma linha. Até porque, como você exatamente colocou, existia uma mudança muito rápida de direção que eu digo de gestores. Isso, né? Entrava diretor, não satisfazia a necessidade do conselho, aí trocava. Então, nesse período de 2006 até 2010, teve quase 4 diretores comerciais, então teve muita mudança. Tá? Entendi. E o portfólio na ocasião era restrito, era uma coisa menor? Tinha uns 200 e poucos itens. 200 e poucos, e isso se manteve até 2010? Até 2010. Começaram algumas amplitudes, mas manteve-se até 2010. Quando eu entrei... Mas aí, eu vou te cortar de novo. Pode falar. Naquela ocasião, já havia ali... A ideia de rejuvenescer... Não de rejuvenescer, a ideia de ser a solução de limpeza. Tá? Não significava rejuvenescer. O rejuvenescimento... Já nem se pensava nisso na ocasião. Não pensava no público jovem. A busca do público jovem foi através da minha entrada em 2010, quando a gente foi conversar com o consumidor, descobrimos que esse caminho seria o melhor para colocar em prática a estratégia macro, que era ser solução de limpeza, tá? Porque a partir do momento que o público jovem entendesse que a Bombril era uma empresa de multiprodutos e a gente conseguisse trazer inovações para o mercado reconhecido por esse jovem, seria muito mais fácil a gente acelerar. Eles queriam ser a solução de limpeza, mas não sabiam como atingir essa camada maior de consumidores. Exatamente. Né? Fazer uma leitura dos consumidores que tinham na ocasião e como captar outros. E isso é muito difícil, porque a partir do momento que você quer ser solução de limpeza e você só pensa que o supermercado tem que te dar o espaço, é muito complicado. O supermercadista tem que entender
o que você vai fazer, qual é a estratégia para você pegar esse público diferente e trazer para os seus produtos, senão ninguém vai abrir espaço para você cadastrar. Então, o meu trabalho ali, quando eu entrei em marketing, foi determinar toda essa estratégia. Em 2011 nós lançamos a estratégia. Já era um grande desafio, você já assumiu um grande desafio logo... De cara. Em 2011, quando eu coloquei em prática todo esse trabalho e começou a funcionar, isso começou a facilitar demais no dia a dia da equipe comercial. Só queria voltar um pouquinho mais. Em 2006, 2010, se 2006 tinha 200 e poucos produtos, isso foi até 2010? Não, 2006 não tinha 200 e poucos produtos, tinha um pouco menos. É assim, se eu te falar que de 2006 para 2010 deve ter lançado no máximo uns 50 produtos, nem 50 produtos, tá? Né? Pouquíssimo. Então, a gente sai de 200 para 250. E assim, muitos produtos, na verdade, a gente ressuscitou porque no passado, na época, antes de vender para o Cranhote, tudo, a Bombril tinha, porque tinha a Orniex que a Bombril comprou, então assim, tinha um outro portfólio que a gente acabou perdendo nesse meio tempo dos problemas que a Bombril estava e o pessoal começou a abrir mão. Tá? Mas o que é? Você falou produtos que você ressuscitou. Quais são esses produtos? Alguns deles, por exemplo. Detergente em pó. Tá? Tinha a marca Quanto, nós colocamos, estou falando, eu entrei já estava, mas estou falando nesse período de 2006 e 2010, veio com a marca Tanto. Aí, da minha gestão, você tem outros produtos Sim. que realmente existiam até no passado, como já teve no passado ceras também a empresa, né? Agora nós relançamos de uma outra forma, então... na verdade, a gente nem se preocupou se tinha ou se não tinha. Sim. O objetivo era ser a solução de limpeza, né? Sim. E dar essa credibilidade para o mercado. Então, continuando, eu entrei, nós fizemos toda essa estratégia e vendas começou a sentir que as coisas poderiam fluir. 2010 para cá. Muito melhor quando você tem uma estratégia amarrada e desenhada. Só que nós tínhamos que ir para o mercado juntos, marketing, vendas, para pôr essa ideia na cabeça do varejo, para o varejo entender que a Bombril passaria a ser uma empresa estratégica e não mais uma empresa de oportunidade. Nós gostaríamos de fazer parte dos top 10 deles, nós gostaríamos de estar presente nos planos deles e não mais ser somente atendido pela parte de um gerente de compra. Nós gostaríamos ser os grandes fornecedores. E aí começou todo esse processo de credibilidade. Por quê? Como a gente montou essa estratégia tão bem casada, o mercado foi extremamente receptivo, apostou junto com a gente e aí começou-se a ter a evolução de cadastramento. Então, um dos grandes reflexos para medir o nosso crescimento hoje, a gente pode falar, é a própria amplitude no ponto de venda. Então, nós aumentamos mais de 70% o número de SKUs por ponto de venda. Então, antes dessa campanha, você tinha na média o quê? Se você pegasse todo o varejo, 70 itens, o que for. 70 itens não, um pouco mais, 80 itens. Agora nós temos 140 itens por loja. Né? Então a gente aumentou demais esse número. 70 para 140. Sendo que o nosso portfólio, para ter os campeões de venda e todas as categorias, a gente busca no mínimo 200 itens por loja. Por loja. Por loja. Tá, então a Bombril tem condição de ofertar e ter por loja presente em todas as categorias do setor, os itens campeões mesmo de venda, no mínimo 200 itens. Mas você em alguma loja chega a isso? Tenho várias. Tenho a Rede Grupo Pão de Açúcar, Carrefour, a gente tem muito mais de 200, vários regionais, tem muito mais de 200. Tá? 200 eu falo assim, você tem amaciante, 3 versões. Em Pinho Bril você tem 4 versões, mas nós temos 8 versões de Pinho Bril. Em clientes onde a gente tem grande participação de amaciante, eu tenho 6 versões de amaciante, então por isso que dá mais que 200. O 200 é o mínimo para você participar na categoria com os itens corretos. Ideia, né? Você entendeu? Entendi. Então assim, esse é um reflexo. Aí a Bombril começou... Aí de 2010 para 2011, com tudo isso, ela já teve um crescimento de vendas. No mesmo período onde entrou com a estratégia, foi 12% de crescimento. 12% de crescimento foi do quê? De 2010 para 2011? Não, no mesmo período de vendas, com a campanha em 2011 versus 2010 sem a campanha. Tá? De 2000, tá. Tá, porque como a gente teve momentos do ano de 2011 sem a campanha, então eu estou te falando 12% é o que alavancou a estratégia. Tá? Aí eu posso dizer para você que aí foi o grande deslanche, por quê? Quando a gente começa a crescer 2 dígitos nos clientes,
os clientes olham nossa importância, vem sumindo no ranking deles. E eles veem a gente como grande oportunidade para crescer cada vez mais. E aí a gente não parou. A seriedade do nosso trabalho e eles perceberem que na ponta o negócio estava acontecendo, a credibilidade por todas as categorias, fez com que a gente crescesse em 2012 versus 2011, 16%, enquanto o mercado cresceu 3,5%. 2012, 16%. Isso o mercado cresceu 3,5%. Em 2013, agora, nós não podemos divulgar o número oficial do ano ainda, porque a gente faz parte 2013. Da Bolsa, mas eu vou te falar até o número que foi divulgado, que foi até o terceiro trimestre. Nós crescemos 18%, enquanto o mercado estava crescendo 6%. Então, 3 vezes 18, mais que o mercado. 18%. Isso é faturamento bruto, né? Isso é faturamento bruto. Então, só para você ver... O mercado cresceu quanto? 6%. Divulgado isso pela própria ABIPLA, que é a Associação de Limpeza e tal. Para você entender o quanto... Agora a gente começou, você tem 12, depois vem 16, depois vem 18. Nossos crescimentos com clientes, assim, nos últimos 3 anos, teve cliente que cresceu mais que 50% com a gente. Então a gente passou a ser de uma extrema importância. Tanto que a Bombril fecha esse ano de 2013 com mais de 1,5 bi, né? Então, aí como começou a dar muito certo todo esse crescimento e essa alavancagem, teve uma oportunidade com a saída de um diretor comercial e eu fui chamado para ocupar também a diretoria comercial. Então, eu já cuidava do marketing, pesquisa e desenvolvimento, mas por causa do marketing tem uma proximidade muito com a equipe comercial, de estar no dia a dia, clientes, porque eu tenho como filosofia de vida isso, que alguém para ter sucesso em marketing precisa estar próximo de vendas. Isso faz parte da minha origem. Quando eu saí da Nielsen, que eu tinha lá meu primeiro trabalho, e eu fui fazer meu primeiro trabalho numa empresa, meu diretor da Nielsen me chamou e falou: quer ter sucesso em marketing? Esteja do lado de vendas. E eu usei isso como um guia na minha vida. Então, por todas as empresas que eu passei, graças a Deus, a equipe comercial sempre me reconheceu demais como um grande auxiliador. Tanto que a minha conversa não é equipe de marketing, equipe de vendas. Nós somos equipe comercial, os dois, né? E eu levei isso e fui convidado para ocupar o cargo também de diretor comercial. Ou seja, em 2012. 2012. Começo de 2012, tá? Para mim... Aí você acumulou. Acumulei. Para mim, que já estava muito próximo, era um desafio grande pelo simples fato de eu não ser reconhecido pelo mercado, pelos donos dos estabelecimentos, pelos diretores dos estabelecimentos, como um cara da área comercial. Eu tinha muita proximidade com vários importantes clientes para pôr em prática as ações de marketing, o que for, mas não era reconhecido por vendas para esses caras. Só que eles, entendendo a evolução que a Bombril estava tendo, me receberam realmente muito de braços abertos para fazer, mas para entender o porquê que a Bombril estava com essa alavancagem tão grande. E eu tive as portas abertas e o meu maior desafio de 2012 foi estar tete a tete com os meus clientes. Eu fiz questão de conhecê-los, de aproximar, para eles saberem meu nome, saber o que eu penso, discutir comigo as estratégias, e hoje eu posso te dizer que assim, lógico que a gente não consegue abraçar todos da mesma forma, mas a maioria dos clientes da Bombril me conhece e tem comunicação direta comigo. Quando você fala dos clientes, você está falando daquele cliente da ponta final, é isso? Estou falando os diretores de compras, os gerentes de compras, sabem quem eu sou, me conhecem diretamente, se precisar me ligam, e eu fiz questão disso, tá? E aí você está falando de distribuidores, atacadistas? Todos. E aí, foi um grande desafio para mim, lógico. Imagina um cara de 34 anos, assumindo uma diretoria comercial de uma empresa tão forte como a Bombril, chegando nos clientes. Você sabe que nessa área você tem muitos atacadistas de muito tempo de mercado, onde os donos têm 70 anos, 80 anos, e vai eu de 30 e pouco ter que mostrar
Eficiência. A eficiência. Competência. Num primeiro momento, você chega, né? Assusta, né? Que você fala, um cara tão jovem, todos falam a mesma coisa para mim. Falam assim, mas você é jovem, você cuida dele. Mas quando senta para conversar comigo, entende o porquê que eu estava naquele cargo, né? Porque também vem a diferença acontecer dentro do resultado deles. E isso eu fiz questão. E do outro ponto que eu sempre fiz questão é que o Marcos nunca foi o decisor de nada. O Marcos sempre foi o ajudante para facilitar aquela equipe que está no dia a dia a realizar. Então eu vou em todos os clientes com eles participando e lá eu não falo para fazer isso e aquilo. Eu vou lá defender o que eles acreditam, o que eles acham certo na região. Entendi. Então a voz deles se torna até mais forte, porque sabem que eles são um link direto comigo, tá? E funcionou bem. Aí, vem funcionando bem. Quando você assumiu em 2012, qual foi a situação que você encontrou na área comercial? Assim, na questão de distribuição, agentes distribuidores, atacadistas? Então, o que eu encontrei na área comercial? O que você mudou? Inclusive, um dos projetos que eu ajudei bastante, quando eu entrei em 2010, que foi o Arrastão Nordeste, porque aí você vê, né? Como eu era marketing, mas estava muito ligado e preocupado em ser comercial, ou seja, trazer o resultado que a empresa precisava. Um dos grandes projetos que eu desenvolvi também quando eu estava com marketing foi o Arrastão Nordeste. O que era o Arrastão Nordeste? Era fazer com que os nossos produtos se potencializassem cada vez mais quando a gente fala em regiões, e aí precisava trabalhar uma malha de distribuidores e atacadistas muito diferente, de uma forma diferenciada. E a gente até naquela época fizemos um trabalho focado com a própria Ivete Sangalo, que aceitou ajudar a gente na defesa dessa estratégia para o mercado. E a gente conseguiu dobrar a produção da nossa planta do Nordeste. Tá? Em 3 anos, hoje é o dobro do que fabricava. Então, assim, o que é diferente? E o que a fábrica em Recife. Recife. O que é diferente quando eu assumi? Quando eu assumi, eu coloquei em prática, principalmente, a maior defesa de Bombril ser estratégico para os clientes. Eu trouxe esses clientes para dentro da Bombril, convidei, fiz almoço, trouxe aqui para conhecer de perto a nossa realidade, entender os nossos desafios. Eu fui até eles, tá? E cada vez mais concentrando os negócios. E concentrando os negócios de que forma? A Bombril tinha uma base de clientes muito grande. E a gente acabava atendendo clientes pequenos que a gente tinha que dá muito mais força para o próprio distribuidor ou o atacadista para fazer. E eu venho ano a ano fazendo com que essa base ela se torne menor. Pra você ter ideia, né? A gente chegou ao ponto de 2012, meu primeiro projeto assim, em frente à equipe comercial, nós tiramos 1.000 clientes que representavam 1% da nossa venda. Né? Então esses 1.000 clientes, eles são filé para um distribuidor, para um atacadista, mas para a gente deixava a operação muito pesada. Então a gente não quer deixar de atender, a gente repassou com uma proposta dessa amplitude. Então nós reforçamos nossas parcerias com os distribuidores, tá? Fomos estrategicamente nos atacadistas para pôr em prática a nossa estratégia de evolução mesmo dentro do cenário brasileiro, e os varejistas na sua amplitude de visibilidade dentro do mix, que é o que mais a gente precisava. Então nós fomos dessa forma. E a Bombril, como critério, nós não somos uma empresa de favorecer nenhum cliente. Nós somos uma empresa que vai fazer você ter condição de disputar na região que você atua. Mas nós não fazemos volume por favorecimento em nenhum cliente. Não é a nossa estratégia. E a gente briga pela defesa do nosso posicionamento. Então a gente defende o posicionamento de preço dos nossos produtos a ferro e fogo. Lógico que desvios acontecem, a gente trabalha com commodities, a gente sabe que é dificílimo a gente controlar isso. Mas qual é a atitude da empresa frente aos problemas? Esse é o mais importante. E é isso que a gente foi defender no mercado. Você vai ter problema de preço lá, você me aponta que eu vou te ajudar. Ou eu vou fazer aquele cara que está fazendo o estrago arrumar de alguma maneira, ou eu vou te ajudar a ser competitivo. E assim foi a credibilidade que a gente vem conquistando. Tá? Hoje eu te falo, os clientes têm vontade de sentar para conversar com a Bombril. Gostam de sentar para conversar com a nossa equipe. Porque a nossa equipe para o setor de limpeza é um exemplo de informação do mercado. Nós não vamos lá tirar pedido. Nós somos consultores do setor de limpeza.
Nós vamos mostrar para eles os melhores caminhos. Nós vamos discutir com eles as melhores performances. Tá? A Bombril se tornou a grande marca da classe média brasileira e nós somos a grande opção frente às multinacionais. Por quê? Porque a gente ganha o prêmio todo ano como a melhor empresa de qualidade do setor. Todos os nossos produtos ou são iguais ou melhores que a concorrência. Agora, por a gente não defender um cliente ou outro, a gente ter uma parceria que respeita cada um do seu estilo, ou seja, se esse cliente quer crescer 20, nós vamos fazer um trabalho para ele crescer 20. Se esse cliente quer crescer 10, nós vamos fazer um trabalho para esse cliente no mínimo crescer 10. A gente respeita o que eles desenvolvem também como estratégia. Esse cliente acaba vendo a Bombril como um grande consultor do setor. E a gente, quando está bem num determinado cliente, você pode ter certeza que as multinacionais abrem os olhos mais fortes para esse cliente, porque a gente é a principal opção frente às multinacionais. Entendi. Hoje, como é que vocês estabelecem o sistema de distribuição de produtos de vocês? Vocês têm distribuidores exclusivos? Isso. Como é que vocês Nós fazem? temos Qual hoje é o assim, tamanho dessa carteira? Como que é isso? Quase 70% das nossas vendas é no canal indireto. 70% no canal indireto. Que é somado aí por distribuidores e atacadistas, tá? Os distribuidores já representam aí 20% do nosso faturamento. São distribuidores regionais e exclusivos. Distribuidores exclusivos, regionais, Ele quase 20%. Ele pode até, a gente busca o distribuidor, pode até ser que ele tenha outra empresa, mas não é a mesma equipe que vende, óbvio. Né? Então nós temos, mas assim, a maioria são exclusivos e a gente tem quase 50. A maioria. Nós temos 50 distribuidores. 50, dessa daqui, distribuidores. 50 distribuidores, tá? No Brasil inteiro, tá? No país inteiro, tá. Nós não trabalhamos com representante, tá? Não trabalho. Não. Então 70% das vendas canal indireto, tá? Sendo que 20% de distribuidores exclusivos regionais, ou seja, regionais e a maioria exclusivos. Isso, é isso, né? Isso. Agora, os restantes são os atacadistas. Tem uma grande concentração, né, nos atacadistas. Né? Por quê? Porque nós temos produtos fortes para atacado, de interesse do atacado. A esponja de aço, por exemplo, o grande mercado é o pequeno varejo. E ele é um produto que o atacado tem total interesse. Por quê? Por causa do custo logístico. Ele favorece. Enquanto um detergente líquido Limpol, na verdade, compõe negativamente o custo de logístico, a lã já ao contrário, ela extremamente beneficia o custo logístico. Quanto mais o atacadista vender lã, melhor é o custo logístico dele. Por quê? Desculpa a minha ignorância. Não, porque é por causa do volume, né? A esponja de aço, ele é um produto leve e você paga o transporte pelo peso, né? Ele é um produto leve e que tem o custo reduzido. Não, custo muito alto do produto. O produto se você pegar por um pacotinho de Bombril, ele pesa muito pouco e o preço dele é muito alto. Entendi. O detergente líquido, ele pesa e custa muito baixo. É o oposto. Tá? Então, porque ele é um produto leve. Na composição logística, quanto mais esponja de aço tiver, é melhor para ele, mais saudável o cliente. Para dar retorno financeiro para ele. Entendi. E também é um produto que ele acaba carregando outros. Você sabe que o principal problema enfrentado pelos atacadistas no Brasil é o custo logístico. Então, quanto mais valor agregado eles colocarem na carga, é melhor. E Bombril acaba sendo, em relação a custo-benefício, um dos melhores produtos de valor de carga. Vocês trabalham com quantos atacadistas hoje? Nossa Senhora! Absurdamente muito. Todos os atacadistas do país. Assim, posso te falar que 99% dos atacadistas brasileiros trabalham com a gente. Né? Não é dificílimo alguém que não trabalha com a Bombril. E aí você tem 30% das vendas concentradas com vocês, assim, das vendas diretas, são para as grandes redes, né? A gente fala varejo, né? Redes, né? As grandes e as importantes regionais. Você vê um novo modelo, uma mudança disso daqui? Vejo porque a Bombril caminha pela uma ampliação cada vez mais dos químicos, né, de inovações, de produtos de alto valor agregado. E é óbvio que esses produtos, o interesse acaba sendo no varejo. Né? Atacadista é um cara que ele quer vender os tops mais vendidos
Quanto menos produto e que são bem mais vendidos, é o que ele quer fazer. Então o portfólio dele, ele quer ter os tops, né, de venda. E o varejo, ao contrário, o varejo precisa ter o valor agregado para bancar todo o poder da estrutura dele. Né? Então, a gente vem ano a ano já mudando isso, né? É que os distribuidores nossos, eles acabam trabalhando com mix completo. Então, para a gente, um distribuidor é como se fosse um varejo, porque ele trabalha com todo o nosso portfólio. Ele é obrigado a trabalhar com todo o portfólio. E, na verdade, o distribuidor tem que trabalhar e onde ele ganha dinheiro é no portfólio, porque falar que ele vai ganhar dinheiro no commodity nosso, ele não vai, porque ele vai brigar com o atacadista. Agora, ele vai entregar produtos diferenciados, aí ele vai ganhar dinheiro. Mas existe alguma forma de ser feito isso daqui? Porque, pelo que você está me dizendo, assim, metade das vendas está concentrada na mão do atacadista. Sim. E que ele, você já tem um plano de ação estabelecido para 2014. Um exemplo claro, a esponja de aço representava quase 50% do negócio da Bombril. Hoje representa 35%. Ou seja, a gente vem crescendo nos químicos em valor agregado. Então a gente vem com nesse caminho, a gente estrategicamente vem ampliando nossa força em clientes que realmente trabalham o poder do valor agregado, né? Entendi. Então, quer dizer, ou seja, então, de certa forma, você prevê aí uma redução de participação de importância desses agentes atacadistas, é isso? Dentro dos negócios Bombril? Na verdade, eu não posso falar que eu vou prever uma redução, porque os atacadistas vêm mudando muito o perfil também de trabalho, porque muitos deles estão buscando trabalhar também com valor agregado, montando equipe diferenciada para isso, tá? O que eu posso te dizer que para a gente, nós vamos em busca para fortalecer os clientes que buscam valor agregado. Ou seja, se o atacadista quiser fazer parte desse processo, venha junto comigo. É exatamente, isso. Exatamente. É isso. E sinceramente, a gente não tem dificuldade para isso. O que a gente vê é que esse cara, por exemplo, o limpador perfumado, né? O limpador é uma categoria de valor agregado. O atacadista vai trabalhar com o limpador perfumado, mas ele não vai trabalhar com as 8 versões que a gente tem, ou com 6 versões, ou com 4. Ele vai trabalhar com 2 top que vende. Então, ele não vai perder a importância do nosso negócio, mas para a gente, ele vai deixar de ser um cara tão focado em commodity, né? Porque nós vamos impulsionar cada vez mais o valor agregado dele. Né? É a mesma coisa que o alvejante sem cloro, né? Que é o que nós somos concorrente do Vanish. Nós temos o Vantage, que é o concorrente do Vanish. Todo atacadista tem Vanish, trabalha com Vanish. Nós somos a segunda marca, nós estamos entrando em todos também. Valor agregado. Então, eles vão perder a importância? Eles não vão perder a importância do nosso negócio. Só que a importância dos commodities dentro deles, nós vamos minimizar. Tá? Não é perder volume, é perder importância. E aí, como é que você está lidando com essa questão hoje da distribuição? Como você está lidando com essa questão hoje da produção? Me parece que existe uma perspectiva agora para 2014, já nessa questão de novos investimentos. Aí nas grandes conquistas que nós fizemos nesses anos, a Bombril nunca deixou de ter problema em caixa. Por quê? Porque a Bombril tem um problema que é herança do passado e hoje ela paga refis, né? Quase 50 milhões no ano, sai do caixa para pagar os problemas do passado. Eu vi alguma coisa, não sei nem se foi na época que eu li a respeito de 800, uma dívida de 800. Então, é o que eu te falei no começo, milhões, agora né? Já está em 140. 140 milhões agora? Ou seja, essa dívida termina em 2017. 140 milhões. Que é dívida reconhecida e que, infelizmente, a gente teve que arcar. Então, imagina a Bombril, sendo que... Qual é o desembolso anual, me desculpe? 50 milhões, quase 50 milhões. Então, imagina a Bombril. A Bombril hoje é uma empresa que, operacionalmente, ela se paga, tá? A gente precisa melhorar aí de 20% a 30% essa operação para poder ajudar enquanto a gente tem esses problemas do passado. Porque imagina que se tirar 50 milhões todo ano do nosso caixa, faz falta no fluxo. Por mais que você tenha uma operação redonda, está deixando aí... Estanca, né? O processo de produção, então, a Bombril, expansão.
Ela tem um investimento muito baixo de marketing, pelo tamanho de marca que ela é. Qual que é o investimento? Hoje a gente tenta buscar 6% da nossa receita. Se você vê os nossos concorrentes, gastam absurdamente mais. Mas a sorte é que Bombril, a gente é tão inteligente também na definição do que vamos comunicar, a forma como vamos comunicar, que também a consumidora se acostumou tanto com o bom humor das campanhas da Bombril, que quando a Bombril aparece, ela sempre... Já espera uma boa surpresa. E grava com mais facilidade. Então, nossos recalls de campanha, no período que a gente está, sempre a gente é top. Na frente, por exemplo, de Casas Bahia, que investe absurdamente, uma cervejaria como Skol, que investe absurdamente. Então, a gente tem força pela tradição que a marca tem aí do humor dentro do jogo, né? E aí, com todo esse sucesso que nós temos, eu acabei assumindo a presidência em setembro, foi me dar essa missão, e a missão é muito clara. Nós precisamos colocar a Bombril no eixo da produtividade. Por quê? Como a gente acelerou muito o nosso crescimento, hoje a gente trabalha de sábado, domingo, hora extra, para poder atender a demanda. Isso daí da produção até... Tudo. Então, assim, a gente acaba tendo custos elevados, que se a gente tivesse investimentos suficientes para ter feito em maquinários, a gente conseguiria ter um processo produtivo muito mais organizado dentro da semana, ou seja, dentro dos dias certos, sem precisar sair da... Você tem que aumentar os turnos de trabalho para compensar a falta de expansão em maquinário e tudo mais. Não só isso, também eu tenho que modernizar todo o meu parque fabril, porque realmente tem tecnologias e a Bombril, por todo esse processo de recuperação, acelerou muito pouco isso, né? E aí você aumenta o seu custo, né? O que você está falando, o custo trabalhista. Então, assim, uma das primeiras missões, e também, como a Bombril parou no tempo, um dos grandes problemas foi a parte da própria informação, tecnologia. Tá? Então, a gente acabou não investindo tanto nessa velocidade da informação e colocando muito braço, né? Para fazer os trabalhos. Então, quando eu assumi, a gente já vem num processo disso. Meu grande desafio agora é aumentar entre 20% a 30% o nosso resultado operacional, principalmente pela melhoria de produtividade. 20 é um desafio, né? Enorme. E 30%. E essa melhoria de produtividade a gente consegue na relação de ter um número de pessoas adequado de trabalho. Então, dos primeiros passos que eu fiz foi um primeiro ajuste, né? Um ajuste de pessoas. Nós tivemos uma demissão, né, que aconteceu. Qual foi essa demissão? Nós temos mais ou menos, tínhamos 3 mil funcionários, foram quase 5%. 5% de 3 mil? Foi 4%. 4% de demissão física, né? Tá. Era 3 mil, é isso? Isso, era 3 mil e agora... Menos 2.800 e pouco. 4%. Isso em que período foi feito isso? Outubro. Agora? Outubro. Essa demissão foi um ajuste, que era um ajuste necessário, que precisava ser feito, tá? E aí, essa demissão, ela aconteceu em alguma área específica? Como é que foi isso? Foi geral. Tá, lógico que áreas que têm um peso maior de pessoas, como a área industrial, acabou sofrendo um pouco mais, óbvio, mas foi geral, tá? Porque não adianta, a gente acabou crescendo demais e a gente precisava estruturar melhor. E esse foi o primeiro passo, essa demissão. E o segundo foi, nesses 4 meses, até o final do ano, nós trabalhamos fortemente para desenvolver os KPIs de cada um dos departamentos e que tivesse o resultado direto no resultado operacional da empresa. Ou seja, então, a área do RH, tudo que ela poderia fazer dentro do seu processo de trabalho e que rapidamente poderia afetar em melhorias no resultado operacional. TI, produção, fizemos tudo isso e desenvolvemos, então, uma lista de objetivos para cada departamento e com resultado muito prático
e direto no nosso resultado operacional. E em curto espaço de tempo? Num curto espaço de tempo. E aí você vê As metas eram estabelecidas o quê? Para 30 dias ou alguma coisa assim? Não, na verdade a gente determinou e todo o plano de 2014 já foi montado com essa entrega desse resultado. Então nós, com essa garantia para que a gente conseguisse atingir os 20% a 30% do resultado operacional a mais que nós precisamos. É a primeira vez que a empresa está vendo um plano onde todos eles se sentem parte na busca daquele resultado. Inserida, porque a gente fez questão de nominar essa entrega. Então, cada departamento tem a sua responsabilidade e vai ser cobrado daquilo. Ou seja, e entrega em 3 meses, 4 meses, 2 meses. Sim. Aí, conforme o tempo, semestre, óbvio, você pega a produção, eu tenho entrada de novas máquinas para baratear custo disso e aquilo, você tem o prazo da chegada da máquina, tudo, mas tem todo um cronograma desenhado. Então a gente conseguiu montar um plano realmente com essa melhoria de 2030 e é a primeira vez que a Bombril, organizadamente, está fazendo esse projeto de reconstrução do seu custo operacional com o envolvimento de todo o time. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho, mas é o que eu mais fiz. É o que eu mais fiz. Eu fui a formiga nos departamentos. Né? Nessa questão da... E o melhor, assim, eu nunca impus nada. Eu trago as pessoas comigo. Eu mostro a situação, eu mostro, a gente estuda junto, onde a gente pode trabalhar melhor, o que está faltando de recursos para poder potencializar melhor. E juntos a gente construiu esse novo cenário. Tá. Quando a gente fez aquela pesquisa de rejuvenescimento em 2010, a gente identificou que a gente tinha que caminhar com a solução de limpeza, defender o espaço, chamando o homem para o processo de limpeza, mas a gente percebeu que um dos processos que ajudaria muito a acelerar o rejuvenescimento seria tornar a empresa cada vez mais feminina. Tá? E para essa nova mulher, a gente foi identificar que categorias que a Bombril poderia entrar para tornar o grupo cada vez mais feminino e próximo dela. E para essa mulher mais jovem, todo o cuidado de limpeza, não só com a casa, mas surgiu com ela, por exemplo, na parte como cosmético, para os animais de estimação, que fazem parte hoje, membro da família, você linha pet, como também para o automóvel, que é um membro, que é um objeto importante para a família. Então, a gente defende toda a base de construção e evolução na visão da mulher, que é a família. E a gente percebeu que um dos primeiros passos para entender que a Bombril estava migrando para potencializar essa valorização da mulher era entrar no segmento de cosmético. Então nós lançamos uma empresa chamada Bril Cosmético, que ela é o nosso braço na categoria de cosmético. Cosmético não tem nada a ver com a Bombril. A equipe que vende Bombril nem vende cosmético, nada. Mas faz parte do mesmo grupo e a Bril Cosmético é nosso braço. Nós adquirimos uma empresa no mercado que era forte em São Paulo em perfumaria e farmácia, com a marca Ecologia. E a gente pegou como objetivo de explorar isso nacionalmente. Criamos uma nova marca para um público que não era visto pelo mercado, que é o público, a menina e adolescente que está se tornando mulher. E pegamos a marca Lisoform, que é tão forte em desinfetante, em desinfecção, e entramos no segmento bactericida para combater Protex, Dettol, Lifebuoy. Então esses 3 principais produtos, marcas, é que defende abrir o cosmético no mercado. E a gente hoje, na linha de shampoo, condicionador, que é Ecologia e Joy, não compete com nenhuma empresa multinacional do setor, nada. A gente foge completamente dessa briga. Ecologia é um produto feito à base de produtos naturais, vende um benefício completamente diferente. Se você for pegar, um exemplo, fitoervas, tá? Mas a gente defende a origem disso e a entrega disso com muito mais força, já que fitoervas é uma empresa que não vem nessa velocidade. Então, nós queremos ser reconhecidos como a Natura do varejo nessa parte, que é o que a Natura entrega de conceito natural para a consumidora, é o que a Ecologia a gente tenta fazer, tá? Mas para o segmento de varejo, ou seja, farmácias, perfumarias, supermercado. E Joy, que é o público jovem, que também ninguém fala com eles, a gente resolveu investir. O único que a gente briga direto com o multinacional é o Lisoform, mas aí porque também a gente tem marca para isso. A marca é muito forte, reconhecida e tal.
E vai indo muito bem. E a gente vai muito bem, nós triplicamos aí o tamanho já desde a compra, é o primeiro, vamos falar que é o primeiro ano 100% nosso, né? Porque nós compramos no primeiro momento 75% da participação a ex-dona 25%, e no segundo momento a gente comprou os outros 25%, ou seja, 2013 foi o ano que foi 100% nosso. Tá, e a negociação foi feita em meados de 2012, é isso que você está dizendo? Foi de 2011 para 2012, mas realmente virou Bril Cosmético no começo de 2012, em março de 2012, em maio de 2012, tá? E aí, quais são os números que a gente tem? Ela também pode me passar? Ela te passa. Ela te passa tudo aí, só para que a gente possa... Então, só para você integrar, para poder... para contextualizar a força. E acho que é interessante porque isso tem tudo a ver com a conversa para 2014 também? Tem. Então, 2014 é um ano onde a gente vai cada vez mais solidificar essa imagem na força da mulher, né? Também com cosmético. E assim, o que é diferente? Já te falei toda a parte operacional, que é o que nós precisamos buscar. Aí vem estratégia para o consumidor final. O que vai ser diferente? Nós vamos continuar na defesa da valorização da mulher, né? Em 2014. Em 2014 nós vamos preparar já todo o cenário para lançar um novo conceito em 2015. Só que a diferença em 2014 é que a gente já, como 2014 é um ano de Copa, um ano onde o tumulto acontece e as marcas que têm muito dinheiro já investem muito forte nesse período, nós precisávamos achar uma solução de como chamar a atenção nesse período tão tumultuado. 2014. 2014. Né? E uma das grandes soluções que a gente achou foi ter do nosso lado uma grande personalidade que conseguisse chamar atenção nesse período e que fosse fundamental para esse novo momento que nós vamos ter em 2015, que é a passagem do novo conceito, que nós já estamos trabalhando. E aí nós contratamos a Ivete Sangalo, que 2014 celebra 20 anos de carreira, lança o DVD de 20 anos de carreira, e ela, por ser a grande musa do país e a grande chance de a gente ter os olhos voltados a Bombril com o apoio dela, num momento onde a dispersão para a Copa é grande, mas então a gente não deixa de trabalhar com o Carlos Moreno, nem com a Monique Oz e a Dani Calabresa, que já fazem parte do nosso elenco, mas a Ivete vem agregar para já preparar o cenário para o novo momento. Então, o que a Ivete vai fazer em 2014? Vai defender o nosso território, que nós temos já de projetos especiais na TV, como Mulheres que Brilham no SBT, Mega Sena na Rede TV. Então a Ivete vai fazer uma composição dentro de todo esse território, onde a gente vai, nesse ano de 2014, mostrar por que a Bombril é tão igual a Ivete. Brasileiras, carismáticas, amada por quase unanimidade por toda a população. Então a gente vai reforçar toda essa similaridade entre as duas, para deixar claro para o Brasil que Ivete é Bombril, tá? É aí que você falando é essa transição para esse novo conceito. Aí em 2015 a gente vem com o conceito que já está desenhado, mas não está ainda materializado, mas que a Ivete vai ter um papel fundamental. Quando você fala do novo conceito, que tipo de leitura que eu faço de novo conceito? O que seria, digamos, hoje é mulheres evoluídas. Hoje nós trabalhamos com mulheres evoluídas. Então, o que é mulheres evoluídas? É realmente chamar a atenção do homem para tarefas domésticas, ou seja, a gente trabalha na valorização dessa mulher atual. Entendi. Agora eu vou passar para um novo estágio. Só final do ano, começo de 2015, nós vamos falar. Só você e Deus sabem, né? Agora, E a Ivete, na verdade, traduz o que é a Bombril mesmo, né? Ela é um símbolo da cultura nacional, ela é um símbolo do carisma, da aceitação, ela é família, ela é sucesso, ela brilha, então é Bombril. E ela ama Bombril. Ela fez uma pesquisa no Brasil onde identificou que uma das marcas de maior similaridade com ela é a Bombril. A Ivete foi ela que procurou a gente primeiro, essa campanha? A Ivete, nós gravamos o DVD dela agora no final desse ano, mas o projeto com a Ivete se inicia a partir da terceira semana de fevereiro. Então agora já? Já. Começa no Carnaval, onde a gente mostra essa parceria e aí a gente vai trabalhar o ano inteiro. Tá. Eu queria voltar um pouco ainda nessa questão da produção. Você falou sobre essa necessidade sua de apresentar um ganho operacional na ordem de 20% a 30%, não é isso?
Isso é uma meta já para 2014, é isso? Já para 2014. Chegou-se no momento em que, na verdade, você teve, por uma questão de falta de recursos para se investir na modernização de um parque fabril, na expansão de um processo, houve a necessidade de estender os turnos de trabalho, fim de semana e por aí vai. Aí você disse, olha... Estressar as nossas máquinas ao máximo. Inclusive humanas. Todas. E aí, ao mesmo tempo, existia esse desafio de fazer com que houvesse uma redução desse custo operacional, que implicou também numa demissão do quadro em torno de 4, 6, um ajuste de um quadro de funcionários de 3 mil funcionários. É uma equação difícil essa, né? Porque como é que você lida com a necessidade de você atender uma demanda de mercado, produzir a contento, né? Fazer o produto chegar na ponta de consumo, com as equipes trabalhando mais e ao mesmo tempo tendo que enxugar como, existe digamos, uma um frase ajuste. Fazer bem feito. Porque com toda essa velocidade que a Bombril cresceu desorganizada. Entendi. Então, nós tivemos mudanças de cultura, novos diretores que entraram com a mentalidade de pôr em prática um modelo organizado de trabalho. Isso fez com que todo mundo se unisse como fazer melhor de uma forma mais inteligente, de ter mais cabeças pensantes e não só ter braços. E isso você pensa em... Já existe aí um planejamento para expandir essa área de produção? Na verdade, a área fábrica, como é que está isso? Sim, a gente já está acontecendo, tá? Esse ano é um ano onde a partir de fevereiro já entra mais máquina e tal. A gente já estudou todo um plano, né? Para nossas 3 plantas que existem. São Paulo, Minas Gerais, 7 Lagoas, né, Minas Gerais, e Abreu e Lima e Recife. Como? Me desculpe? Abreu e Lima e Recife. Para melhorar a produção. Então, máquinas novas no Nordeste, que já chegaram, algumas já chegaram, outras estão chegando. A gente tem todo um caminho aí de melhoria de produção já acontecendo. Já desenhado, já né? desenhado. Já esse maquinário que já chega. Já. E não vai parar. O mais importante é que com esse ganho de produtividade que a gente vai conseguir, nós já estamos planejando os próximos investimentos. Você pode falar sobre essa questão desse ganho de produtividade, a meta de vocês, como é que você já está trabalhando esse ganho de produtividade nas fábricas? Sim, esse 30% que a gente precisa crescer no resultado operacional, ele tem que ser reflexo do dia a dia em todos os departamentos. Então, o mínimo que a gente vai conseguir de ganho de produtividade dentro de toda a produção vai ser o 30%, porque nós precisamos melhorar 30% dessa condição operacional. Tá? Então, a gente está a caminho e todo esse ganho que nós trouxemos para a empresa, nós vamos também reinvestir, né? Então, nós estamos em busca de novos empréstimos, né? Novos dinheiros novos no mercado, para cada vez mais potencializar essa empresa em relação à sua produção, deixando mais competitiva, deixando mais rápida, flexível. As 3 fábricas. As 3 plantas. Já expansão e modernização do parque. E também conta com novas possibilidades, como até planta nova no norte do país. Com uma nova planta. Já, não só nova planta, mas estudando várias oportunidades de possíveis aquisições. Então, assim, a gente tem todos os cenários montados. Isso é para 2015, né? Essa nova planta. Com certeza. Com certeza. Aquisições também? A gente estuda, porque tem muitos regionais no setor que são muito fortes. Né? Já nessa linha, mesmo que você já atua de produtos de limpeza? Sim, né? Estou falando na parte de limpeza, né? Sei. O Lisoform foi uma aquisição que aconteceu anos anteriores aí. E a gente caminha em função de sempre olhar as oportunidades que existem no mercado, porque uma das maneiras de você reduzir custo, muitas vezes, pode ser através de uma aquisição. Né? Sei.
Então assim, esse ganho de produtividade vem também junto com uma necessidade de você aumentar o faturamento, é isso? Já tem uma meta de faturamento? Sim, no ano 2014 a gente busca aí um crescimento de 14% de crescimento. E essas outras linhas que se agregam a essa, por exemplo, essa linha de beleza? Esses são patamares de crescimento muito maiores, né? Porque a gente está nascendo. Sei. Então, para a gente bebê, é muito, né? muito uma novo. Coisa menor. Então, agora, mas me parece que você tem outras linhas também, outros mercados. Interesses, que é pet e automotivos. Esses nós estamos também, faz parte dos estudos que nós estamos fazendo para poder deixar a empresa cada vez mais feminina. Mas assim, sendo muito claro e direto, nós temos um trabalho muito forte em melhorar a produtividade interna. Então, enquanto a gente não conseguir estruturar internamente da forma como a gente precisa, não adianta a gente dar alguns outros passos, né, que vai depender dessa estrutura atual. Por exemplo, cosmética é um mundo novo. Né? Eu não trabalho com estoque de cosmético dentro de limpeza, tudo. Então, assim, ele é uma administração diferente. Né? Agora, a partir do momento que você entra, por exemplo, num automotivo, tudo, vai ter muita similaridade com o que a Bombril faz. Então, nós precisamos arrumar toda a casa para depois dar outro Agora salto. É hora de arrumar a casa, né? E realmente, assim, entender o que compensa. Já buscar uma marca do mercado, começar do zero, uma nova marca, nós estamos nesse entendimento. E aí, nessa parte automotiva, você disse que são esses produtos, óleos e tudo mais. Não, é de limpeza para automóvel. Então, é a parte de cheirinho para automóvel, de limpeza, né? Que nós estamos falando, aquela cera, tudo. E que não deixa de ser um derivado da linha que você já, dentro de um processo já de pesquisa que se tem para a evolução do produto e até buscar esses produtos também de maior valor agregado. Né? E hoje a gente desenvolveu toda uma metodologia diferente para buscar, assim, hoje na área de limpeza, a gente só lança produtos através das pesquisas que a gente faz na Casa Bombril, que é a sua universidade para doméstica. Quem determina para a gente os próximos passos são as domésticas, tá? A gente, acompanhando as aulas delas, a gente identifica quais são as oportunidades e, através dessas oportunidades, a gente pré-testa com o consumidor final para depois tomar a decisão. Então, daí saiu, por exemplo, limpador de tela de LCD, Sapório limpa quintal, ao invés de usar detergente em pó para limpar quintal, um produto mais poderoso, que espuma menos. Saiu inúmeros outros produtos e nós já temos, para os próximos 3 anos, 40 novas ideias que foram tiradas dos trabalhos que as domésticas. Extensão da linha. Para fazer extensão, não é nem extensão, é inovação mesmo. Inovação, é inovação mesmo. Tá? Então nós utilizamos quem mais entende para descobrir os nichos. Porque engana-se, e aí muitas revistas fazem matérias disso, vocês devem ter feito matéria disso, mas assim, diz, o setor cresce, busca os produtos poderosos de limpeza, então é 5 em 1, 10 em 1, 20 em 1, 30 em 1. Por incrível que pareça, e é isso que é o que a gente chama de miopia no mercado, e a gente tem o conhecimento dessa doméstica, elas amam a Bombril, a gente utiliza ela nosso ponto, ela odeia isso. O que ela quer, quanto mais específico o produto, é melhor. Ela entende mais. Tanto que a categoria de limpadores é uma confusão. Ela não sabe, ela olha a categoria de limpador, você tem lá. Multiuso, né? Você tem o multiuso, tem o perfumado, tem a limpeza pesada, você tem o desinfetante, tudo. Ela faz uma confusão danada. Agora, quando a gente põe um limpador de tela de LCD, um limpador de piso porcelanato, isso, ela adora, é específico, ela sabe tal. Então ela nos ajuda a identificar essas oportunidades. A gente lançou uma linha Baby agora, toda comandada por elas. Por quê? Ela fala, o pediatra não gosta que utilize amaciante nem lava-roupas para roupa de bebê, que é sabão de coco, tudo e tal. Só que sabão de coco, o detergente em pó em coco é muito mais específico. Elas pedem produtos mais poderosos para limpar a roupa com mais facilidade das crianças. Nós lançamos uma linha completa, foco só para roupas de bebês. Estamos lançando agora em primeira mão, em março, um alvejante sem cloro para tirar manchinhas de papinha de bebê. Olha só. Entendeu? Então, assim, por quê? Porque a gente escuta elas, a gente entende a necessidade dela e traz isso para a realidade. Né? Essa história de pisos especiais, cada dia muda. Né? Texturas, cada dia mudam. Então, a gente tem que estar ao lado dela entendendo.
E na Casa Bombril, se você for visitar, você vai ver, nós temos todos os tipos de textura, todos os tipos de ambiente, ela passa por todos os ambientes. E é interessante, eu conheço um pouco, já fiz inclusive até matérias específicas da Casa Bombril já há algum tempo, e que é interessante essa proposta, né? Porque é a proposta para ajudar e capacitar, né? Na verdade é um processo de capacitação. É um processo de capacitação. Né? Da Aí você fala assim, da mulher que as pessoas falam, mas doméstica vai terminar, vai diminuir cada vez mais. Eu falei assim, nós não estamos preocupados se o nome vai ser doméstico, nós estamos preocupados que sempre vai existir o profissional da limpeza. Não, e há necessidade também de saber cuidar de uma casa de uma maneira mais se ela não equilibrada, se ela não for mais doméstica, de meio ambiente. Se ela não for mais doméstica hoje, ela pode ter uma empresa de limpeza. Como muitas lá hoje trabalham de segunda a sábado dentro do vínculo normal, ou de segunda a sexta como diarista, e vai arrumar closet de sábado. Nós fizemos uma pesquisa que nós não soltamos para o mercado, né? Nós entrevistamos 400 formandas da Casa Bombril. E assim, a pesquisa é riquíssima. Até porque assim, você vai ver o nível dela, o número percentual delas que são responsáveis pelo principal salário da casa, ou às vezes o único salário da casa, é altíssimo. Mais de, acho que foi 25, 30% delas, terminando o curso, ganharam mais, tá? E você vê o quanto mudou a vida delas em questão de organização de tempo, em questão de reconhecimento do patrão, da patroa, é absurdamente. Elas amam. A gente faz uma formatura por ano, né? Todas que fazem todos os módulos, a gente faz uma formatura com festa, tudo assim. Essa última que teve foi em novembro, você chora. É o único diploma que ela tem no país. A não ser aquela que às vezes investe para algum curso e tal. Mas assim, a maioria delas estão lá, que são pessoas de mais idade também e tal. É o único diploma da vida. E é o Senac que dá, gabaritado, né? Então aquilo para ela é uma conquista. Uma conquista. E dentro de um mercado que cresce pela necessidade das pessoas de ter alguém que cuide da sua casa, que prepare as coisas para sua família. Na verdade, assim, isso mostra que qualquer país que cresce no desenvolvimento diminui o número de doméstica. Sim. Só que profissional de limpeza não diminui. Quando a gente fala doméstica, nós estamos falando dos vínculos. Diminui sim o vínculo de ter uma pessoa na sua casa que fica de segunda a sábado, um salário fixo, tal. A gente bate para ter isso, o tempo inteiro. Mas você aumenta o número de diaristas, você aumenta o número de profissionais de limpeza mesmo. Então essas mulheres acabam se especializando. Quantas de lá já não pegam e montam empresas de serviços de limpeza, que é ela, a irmã, não sei quem, que vai nas casas, faz a limpeza e tal. Quantas delas saem de lá e vendem produtos da Bombril? Porque elas acabam desenvolvendo esse lado de empreendedoras. Mas o curso tem isso, tá? Esse aspecto, né? O curso tem. Inclusive a gente tem uma parceria com o próprio Senai em relação a isso, né? E a Casa Bombril é um projeto do Instituto Roberto Sampaio Ferreira, que é o Instituto da Bombril, né? Instituto pela Bombril, e a presidente do Instituto Roberto Sampaio Ferreira é a dona Alice Sampaio Ferreira. Ou seja, é uma mulher de frente para o mercado, que coloca em evidência tudo isso. Outra coisa que eu queria repassar com você, essa questão da captação de recursos. Você disse que, inclusive, alguns investimentos estão dependendo também de captação de recursos, é isso? Entendi bem? Na verdade, é buscar parceiros, bancos que nos ajudem, ou Finame, o que for, né? Tá. A relação de vocês hoje de captação de recursos no mercado, como é que está? Vocês têm que passar a captação, vocês têm que fazer essa captação de recursos? A Bombril nunca é tão fácil quando você fala dos problemas que tem no passado, né? Mas assim, de qualquer forma, os bancos estão abertos, a gente busca recursos dentro dos nossos limites, mas é óbvio, né? A Bombril, por ela ter um passivo, né? Nós não estamos falando em trazer sócios, isso e aquilo. Nós vamos buscar em banco, então, e a gente hoje trabalha dentro dos juros normais, tudo, a gente consegue fazer mas assim, até pela credibilidade do crescimento da própria empresa. Mas ela não tem essa grande necessidade hoje, ou tem ainda essa grande necessidade de buscar esse recurso no mercado? Não, a gente vive buscando, porque a Bombril, pelo problema de fluxo de caixa, nós temos um endividamento. Né? Então a gente vive precisando de dinheiro de banco. Então é um dos pontos que onera também o nosso fluxo de caixa.
Tá. E você diria que hoje, dentro de um contexto que se aplica ao cenário econômico brasileiro, é um fator que preocupa a Bombril? Essa captação de recursos, considerando alta de juros, como uma necessidade de buscar uma inflação, de conter uma inflação? Ela preocupa a Bombril porque hoje, infelizmente, nós temos todo esse passivo que a gente acaba pagando. Sim. Mas nós montamos uma estratégia para viver isso no dia a dia. Então, com a melhoria de 30% no nosso resultado, no custo operacional, nós essa estamos que é a matemática a que vocês estão fazendo para fechar a conta. Exatamente. E depender cada vez menos dos recursos externos. Exatamente.